Olá pessoal, neste vídeo nós vamos tratar das avaliações externas. As avaliações externas têm uma ligação, o que nós vamos tratar aqui tem uma ligação direta com o que nós já vimos, que são o projeto de intervenção pedagógica e o planejamento escolar bimestral, tá? Por que tem essa ligação direta? Vocês perceberam que na confecção, na montagem do planejamento escolar bimestral, foi necessário elencar o quê? As ações formativas. E o estudo sistematizado, a análise dessas avaliações externas, elas se constituem numa ação formativa, né? Além disso, as conclusões que nós tiramos a partir dessa análise vai dar material para a confecção do projeto de intervenção pedagógica, certo? Pois bem, as avaliações externas, como toda e qualquer avaliação, ela tem como fundamento verificar o que o estudante aprendeu, tá? E nós vamos fazer um recorte, no tratamento dessas avaliações externas, ou seja, nós vamos tratar de duas especificamente, o SAEB e o SAEP. E é importante que nós façamos um estudo, uma análise mais detalhada, mais cuidadosa, porque essas avaliações externas, elas possuem um princípio, uma estruturação diferente do que comumente o professor faz em sala de aula, através das avaliações internas, tá? Que nós trataremos, as avaliações internas nós trataremos em um outro momento, em um outro vídeo. Agora vamos nos deter ao estudo das avaliações externas. Como eu falei, vamos focar em duas. O SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que ocorre bianualmente e é organizada pelo governo federal, pelo MEC, através do INEP, e o SAEP, que é uma avaliação externa estadual que ocorre anualmente e é do nosso estado, do estado de Pernambuco. Essas duas avaliações externas, elas trazem uma similaridade muito grande entre si, tá? Então, o estudo de uma também vai servir substancialmente para a compreensão da outra. O SAEB, ele surgiu, a primeira aplicação do SAEB foi no ano de 1990 e de lá para cá o SAEB ele passou por várias modificações e vale salientar que uma modificação bastante importante para o que nós temos hoje foi em 2017, quando o SAEB deixou de ser por amostragem e passou a ser censitário. Por isso mesmo que nos últimos anos nós estamos tendo mais conhecimento, mais contato com esse sistema de avaliação. O SAEP, ele surgiu em 2000 e em 2008 foi que o SAEP ele passou a ter o formato que temos hoje, passou por uma verdadeira mudança metodológica, tá certo? Essas avaliações externas, como eu bem mencionei antes, elas têm uma estrutura diferente da estrutura das avaliações internas, tá? E aí eu chamo a atenção para dois pontos importantes que diferem essas avaliações externas das avaliações internas. A primeira seria a base de elaboração dessas avaliações, tá? E a segunda, a teoria do cálculo do resultado. No que diz respeito à base de elaboração das avaliações externas em relação às avaliações internas, é o currículo, tá? As avaliações internas, elas são elaboradas com base no currículo como um todo
E no currículo nós temos elencadas todas as habilidades previstas para serem desenvolvidas pelo estudante naquele componente curricular. Tá? Já as avaliações externas, a base de elaboração é uma matriz de referência. Essa matriz de referência, ela nada mais é do que um recorte do currículo. Ou seja, essa matriz de referência, ela vai trazer habilidades que são consideradas essenciais para que se consiga perceber se o estudante, ao término daquela etapa de ensino, saiu com o mínimo esperado. Então, daí já dá para a gente perceber o seguinte: a matriz de referência, ela é um recorte do currículo. Ela não se confunde com o currículo. O currículo, ele é muito maior, ele é muito mais amplo. Ao contrário da matriz de referência, que vai pegar apenas algumas habilidades que estão lá contempladas no currículo. Por isso mesmo que a natureza das avaliações internas, ela é bem diferente das avaliações externas. O professor, através das avaliações internas, ele pode e deve diversificar os instrumentos avaliativos. Ele pode lançar mão de uma prova objetiva, de uma prova com questões dissertativas, de um seminário, enfim, diversificar os instrumentos para verificar melhor a aprendizagem dos estudantes em todas as habilidades previstas. Já as avaliações externas, elas são feitas apenas por testes de proficiência, que vai dar aí o nível, o desempenho do estudante dentro daquela matriz, daquele componente que está sendo avaliado. E no caso das avaliações externas, os componentes que são escolhidos, né, que são avaliados, são os componentes de língua portuguesa e matemática. Porém, devemos ter em mente o seguinte, que as habilidades previstas na matriz de referência de língua portuguesa, por exemplo, elas são basilares não apenas para o conhecimento da língua portuguesa, mas para os outros componentes curriculares. Eu vou dar um exemplo. Uma habilidade que consta lá, que é a primeira da matriz, é localizar uma informação explícita em um texto. Então, o professor de História trabalha com isso. O professor de Geografia trabalha com isso, né? O professor de Física trabalha com isso. Quando ele coloca um problema para o estudante localizar os dados necessários para a resolução de questões. Ou seja, não são habilidades que dizem respeito apenas à língua portuguesa, mas são habilidades que perpassam todos os outros componentes. E é essa a ideia das avaliações externas. Essa matriz de referência ao qual eu estou me referindo, né, ela faz esse recorte tendo essa visão, tendo essa perspectiva de que sejam habilidades essenciais que o estudante ele deve ter desenvolvido durante o processo, tá? Durante as séries pelas quais ele passou, né? E também por conta da forma como o teste ele é elaborado, e nós vamos compreender isso um pouquinho lá na frente, da forma como o teste ele é elaborado, né? As habilidades que são possíveis de serem aferidas. Como assim? Vejam só. Vou citar mais uma vez o caso de língua portuguesa. Língua portuguesa se trabalha em cima do eixo da leitura, do eixo da oralidade, do eixo da escrita. Então, nesses testes de proficiência, não é possível verificar a oralidade pela natureza do teste. Não tem como. Então, a matriz de referência de língua portuguesa, por exemplo, ela é pautada em cima da competência leitora. E os descritores que estão lá na matriz,
ele contempla as habilidades basilares, certo? Relacionadas a essa competência leitora, as habilidades que um bom leitor tem que ter, né? Tais como localizar uma informação explícita, identificar as informações implícitas em um texto, perceber a tese de um texto, certo? Primeiro ponto, base de elaboração. Então, só fechando. Base de elaboração das avaliações internas é o currículo, todas as habilidades, tá? E por isso mesmo, como eu falei, os instrumentos avaliativos, eles são diversificados. Avaliações externas, a base de elaboração, a matriz de referência, que por sua vez é um recorte do currículo, são retiradas algumas habilidades para que se faça o teste, para que o teste seja elaborado, tá? E o segundo ponto que eu quero destacar como comparativo entre os dois tipos de avaliação é no que diz respeito à teoria do cálculo do resultado. As avaliações internas, elas utilizam a TCT, a teoria clássica dos testes. Já as avaliações externas, elas utilizam a TRI, teoria de resposta ao item. Tá? Na TCT, nós temos, como por exemplo, o seguinte: o professor, ele elabora uma prova, né, um teste com questões objetivas, com 10 questões objetivas, tá? E atribui um ponto a cada questão. Então, o estudante que, dentre as 10, acerta 8, ele vai tirar 8 nesta prova. Então, essa é a teoria clássica dos testes que nós usamos recorrentemente no espaço escolar. As avaliações externas, elas possuem uma outra forma de cálculo de resultado. Resultado esse que eu quero frisar, que se chama proficiência, tá certo? Então, o cálculo desse resultado, o cálculo da proficiência, ele é feito através de outra teoria, que é a TRI, teoria de resposta ao item, que segue toda uma lógica que nós vamos ver de forma bem detalhada como é que é feita, tá certo? Antes de mostrar como é que funciona, qual é a ideia dessa TRI, eu quero deixar aqui bem claro o seguinte: não devemos confundir a SAEP com IDEP, SAEB com IDEB. Qual é a diferença? O SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é nacional, que ocorre a cada 2 anos, é a prova que vai nos dar a proficiência dali da rede. Já o IDEB, ele é fruto do somatório da proficiência obtida na prova do SAEB com o fluxo que está relacionado às avaliações internas da escola, tá? Ou seja, no cálculo do índice nacional, do IDEB, nós temos o somatório dessas duas avaliações, dessas duas naturezas avaliativas, a avaliação interna da escola e a avaliação externa da escola. Então, são avaliações que exigem de nós um olhar para os resultados, um olhar atento, porque esses resultados nos fornecem muitas coisas, né? Nos possibilita conhecermos melhor o trabalho pedagógico que nós estamos executando, porque ao contrário do que muitos pensam, não é o resultado do estudante, é resultado do processo que foi efetuado na unidade de ensino. Por isso mesmo que esses resultados, eles são utilizados tanto pela rede, porque essa foi a ideia da proposição de se fazer um sistema avaliativo para perceber a qualidade da educação, que é o nosso compromisso, né? Então,
esse resultado ele é utilizado pela rede, esse resultado ele deve ser utilizado pela unidade de ensino, pela escola, pela equipe gestora, pelo corpo docente e pelos estudantes. A rede utiliza esse resultado para pensar nas políticas públicas, pensar no sistema de formação continuada de professores, fazer uma alocação adequada de recursos técnicos e de pessoal. Enfim, tudo é pensado em cima desses resultados que nós temos, né, que obtivemos ao longo dos anos. A escola, por sua vez, né, a equipe gestora entra aí nesse importante papel que é de mobilizar, né, de articular os agentes que estão no espaço escolar de forma que se faça uma análise, se faça um estudo e se pense em estratégias para melhorar cada vez mais esse resultado. O corpo docente ele vai entrar com todo um planejamento das ações pedagógicas que devem ser feitas para melhorar esses resultados. Como assim? Ações que visam principalmente tirar os estudantes dos baixos padrões de desempenho, ou seja, dos padrões menores que são elementar 1 e elementar 2, olhar sempre o percentual que a escola possui de estudantes nesses níveis, né? E pensar em atividades de recuperação, atividades de reforço, atividades de aprofundamento e atividades de desafio. Cada atividade dessa para um nível de desempenho. Nós vamos ver lá na frente, daqui a pouquinho. Pois bem, esses resultados, como nós podemos observar, eles são importantíssimos e são, assim, podemos dizer que aliados nossos, né, para o nosso trabalho na escola, né? Ele nos fornece informações importantíssimas, tá? E quando o estudante ele toma conhecimento desses resultados, o estudante ele é corresponsabilizado, tá? E ele também vai perceber a nossa preocupação com a qualidade do ensino que nós estamos ofertando, né? Então ele vai ser engajado e ele vai ser corresponsabilizado por isso. Então, se sentindo pertencente ao processo e, na verdade, ele é o nosso alvo, ele é o nosso intuito ao promovermos tudo isso, ele, de fato, fará uma prova com o pensamento de eu vou mostrar o que eu aprendi, né? E assim eu vou fornecer resultados para que a minha escola, para que a rede, ela pense nos acertos e nos erros que estão sendo cometidos. E aí melhorar cada vez mais, né? Aperfeiçoar cada vez mais. Os testes de proficiência, né, que são os testes das avaliações externas, eles têm por base uma matriz de referência. E aqui vocês podem observar a matriz, por exemplo, de referência de língua portuguesa, tá? Eu disse que a matriz de referência, ela traz um conjunto de habilidades essenciais, de habilidades basilares, não só para o componente em tela, mas habilidades que permeiam os outros componentes. Estou colocando aqui o de língua portuguesa, mas de matemática também, né? Então, cálculo de raízes de uma equação. O professor de física vai precisar em vários conteúdos, em vários momentos de sua aula, que o estudante tenha essa habilidade. O professor de biologia vai precisar, na aula de genética, que o estudante ele tenha a habilidade de fazer cálculo de probabilidade, tá certo? Como exemplo aqui, para vocês perceberem a organização, né, da matriz de referência,
temos um pedaço dela para que a disposição, né, dos descritores, né, que são as habilidades previstas, né, como eles estão elencados, como eles estão organizados. Então, a matriz de referência de língua portuguesa e a matriz de referência de matemática traz um conjunto de descritores, tá? No caso de língua portuguesa, do SAEP são 20 e de matemática são 35, tá? SAEP, língua portuguesa, 20 descritores, matemática, 35 descritores, ou seja, 35 habilidades. E essas habilidades, esses descritores, eles estão divididos em temas, tá? Então, língua portuguesa, por exemplo, temos o tema 1, que é práticas de leitura. Então, para que haja essa prática de leitura eficiente, o estudante ele deve, dentre outras coisas, saber localizar uma informação explícita em um texto, certo? Pois bem, SAEP, né? Língua portuguesa, 20, matemática, 35. E o SAEB também possui essa mesma estrutura de matriz de referência com os descritores elencados, subdivididos em temas. Mas tem apenas um pequeno detalhe, um pequeno mesmo. No caso de língua portuguesa, a matriz de referência do SAEB, né, ela não tem 20 descritores, ela possui 21, só um a mais. Todos os outros do SAEB são iguais ao do SAEP, tá certo? Então, os 20 descritores do SAEP, eles estão lá na matriz do SAEB e eles acrescentam mais um. E esse mais um, na verdade, é apenas um aprofundamento de um descritor que está lá na matriz do SAEP. Vou dizer qual é. Vejam só. No SAEP, temos um descritor que ele verifica se o estudante consegue perceber qual é a tese do texto. Então, o SAEP vai até aí, parou. O SAEB, ele vai para uma habilidade além dessa, que é perceber quais os argumentos que sustentam a tese. Perceberam? Então, resolvendo questões do SAEP, nós estamos nos preparando para o SAEB. Porque todos os descritores do SAEP, eles estão elencados na matriz de referência do SAEB, com esse plus. Temos um descritor a mais, que é o descritor que avalia, né, a capacidade do estudante ele localizar os argumentos que sustentam a tese. No SAEP, ele só quer saber até o ponto de localizar a tese. No SAEB, ele vai um pouquinho mais além, pedindo os argumentos que sustentam essa tese. E no caso de matemática? No caso de matemática, os descritores do SAEP são os mesmos do SAEB. Agora, é importante que a equipe de professores de matemática deem uma olhada mais detalhada para a redação desses descritores, porque são os mesmos, mas em um ponto ou outro, ele pede só um pouquinho mais no próprio descritor. Como assim? Vejam só. São 35. Os 35 do SAEP estão lá na matriz do SAEB, tá? Mas tem um descritor de matemática, por exemplo, que ele, no SAEP, ele pede apenas para determinar as soluções de um sistema linear. E para por aí. Lá no SAEB, nós temos isso, determinar as soluções de um sistema linear e associá-lo a uma matriz. Então, só faz acrescentar mais um pouquinho. A mesma ideia de língua portuguesa, só que em língua portuguesa eles construíram um outro descritor.
Lá no SAEP, não. Então, o que é que deve ser feito? Somente uma leitura atenta para perceber uma cobrançazinha a mais em uma determinada habilidade, mas essencialmente é a mesma coisa. As matrizes de matemática, tá? E de língua portuguesa. E essas matrizes estão aqui no portal, no campo do material disponível para desta nossa videoaula. Vistas as particularidades da matriz, né, de referência, né, que é a base de formulação dessas avaliações, né, vamos partir para o segundo ponto, que é a teoria envolvida no cálculo do resultado. Resultado esse que nós chamamos tecnicamente de proficiência, tá certo? Vejam só. Eu falei que nas avaliações internas, a teoria utilizada era a teoria clássica dos testes, tá? Para as avaliações externas, nós vamos trabalhar com a teoria de resposta ao item. E essa teoria de resposta ao item, ela é muito, muito importante que nós saibamos, tenhamos a noção do que ela é, para pensarmos melhor nas estratégias de melhoria dessa proficiência, né? Vejam só, os estudantes, né, de acordo com a proficiência atingida, eles são enquadrados em padrões de desempenho, que são 4: elementar 1, elementar 2, básico e desejável, tá certo? O que quer dizer, basicamente, cada um desses padrões? Então, um estudante que ele atinge lá na régua, né, de resultados, de desempenho, uma proficiência dentro da faixa elementar 1, quer dizer que esse estudante ele está com conhecimento de ensino fundamental. Ele está na terceira série do ensino médio, concluindo a educação básica com conhecimento de 9º ano. Um estudante que esteja enquadrado, que obteve uma proficiência que se enquadra no padrão elementar 2, esse estudante ele está apenas iniciando as habilidades esperadas para a etapa de ensino que está sendo avaliada, ou seja, o estudante ele está com conhecimento de primeira série do ensino médio, vá lá, segundo, ou seja, ele está iniciando ainda, só que ele está terminando. O estudante no básico, ele está já com conhecimento de terceira série do ensino médio, ou seja, o mínimo esperado para aquela etapa de ensino, ele conseguiu construir. Já o estudante no desejável, que é o que mais queremos, né? É o estudante que ele conseguiu desenvolver as habilidades mínimas e consegue ir além. Ou seja, o nosso objetivo é entregar estudantes, né, que estão saindo do ensino médio, né, terminando a educação básica com os níveis, pelo menos, básico. Elementar 1 e elementar 2 não deve permear o corpo dos nossos estudantes que estão saindo das nossas unidades de ensino. Então, o nosso foco, nossa grande preocupação é cada vez mais reduzir até o ponto de não termos estudantes nem no elementar 1, nem no elementar 2, já que a ideia é a qualidade da educação, é desenvolver as habilidades necessárias para que esses estudantes, ao terminar a educação básica, eles sejam cidadãos críticos, cidadãos que consigam atuar, né, de forma satisfatória onde quer que ele esteja, tá certo? Portanto, nossas avaliações externas, elas conseguem sinalizar para essa realidade.
E aí entra a TRI. A TRI é uma teoria, né, que se baseia nesse conceito de competências e habilidades, e a prova, ela é toda, esses testes de proficiência, né, do SAEB e do SAEP, né, ela é toda estruturada, né, por itens, que nós chamamos assim popularmente de questões, mas tecnicamente para as avaliações externas as questões são chamadas de itens, porque elas possuem, né, esses itens eles possuem uma natureza peculiar, né, uma natureza dentro da perspectiva da avaliação externa diferente do que nós temos nas nossas provas comuns na escola. Como assim? Cada item do teste de proficiência, ele vai avaliar apenas uma habilidade, única e exclusivamente uma habilidade, uma daquelas que está lá na matriz, elencada na matriz. Não vai avaliar nenhuma, não vai misturar habilidades, é só uma. Por isso mesmo, nós temos aí a fórmula do cálculo da proficiência, que é comumente chamada de modelo TRI unidimensional a 3 parâmetros. Unidimensional justamente por causa disso, porque cada item avalia apenas uma habilidade, um descritor. Então, cada item claramente só vai cobrar se o estudante consegue ou não mostrar que apreendeu aquela habilidade ali, conseguiu desenvolver aquela habilidade ali. E por que a 3 parâmetros? A 3 parâmetros, como vocês podem observar, nós temos aí 3 variáveis, A, B e C, que são os parâmetros utilizados para esse resultado, para o cálculo da proficiência. Então, esses 3 parâmetros, né, o parâmetro A, B e C, eles estão muito relacionados, tá? Demais, relacionados de forma que é o conjunto dos 3 que vai dar esse resultado. Então, vamos por partes. O parâmetro A é a capacidade de discriminação do item. O parâmetro B é o que nós chamamos de grau de dificuldade do item. E o C é a probabilidade de acerto ao acaso. Como assim? E os 3 estão relacionados, vamos compreender. Primeiro, no caderno de testes, né, são 26 itens, vou falar do SAEP, 26 itens de língua portuguesa, 26 itens de matemática. Não é isso? Então, no caderno de testes, a quantidade de itens de grau de dificuldade, parâmetro B, está lá distribuído entre nível baixo, nível médio e nível difícil, certo? Então, no caderno de testes, há uma divisão equânime entre itens de graus de dificuldade baixo, médio e difícil. Por isso mesmo, é possível fazer de forma equitativa, tá? É possível fazer realmente uma outra aplicação com o mesmo nível de dificuldade mais de uma vez. Então, é possível fazer uma segunda aplicação de prova, fazer uma terceira aplicação de prova, porque essas provas, elas são parametrizadas, certo? Então, vamos lá. Os itens, eles estão divididos, né, lá entre graus de dificuldade. Dificuldade baixa, média e difícil. Entra aí o segundo parâmetro, parâmetro A, que é a capacidade de discriminação do item, ou seja, a capacidade que o estudante tem de resolver, né? De mostrar que realmente ele trilhou, né, o caminho do desenvolvimento da habilidade. Como assim?
essa capacidade de discriminação do item tem um índice que ele é gerado a partir da subtração. Preste bem atenção nisso. É gerado a partir da subtração do percentual de estudantes que obtiveram o maior desempenho e os estudantes que obtiveram o menor desempenho, certo? Então, se pega os 27% dos estudantes de maior desempenho que conseguiram ter os maiores resultados, ou seja, por exemplo, que nós temos sempre aqueles estudantes que fecham a prova, que quase fecham a prova. Então, 27%, né, da ponta máxima é subtraída dos 27% que obteve os menores desempenhos. E aí vai gerar um índice. E por que? Aí eu reforço, porque eu falei que há uma preocupação, deve haver uma preocupação muito forte em cima desses estudantes, que nós percebemos que eles não conseguem responder muitos itens da prova. Porque quanto mais estudantes tivermos nesses padrões de desempenho mais baixo, no elementar 1, no elementar 2, vai gerar uma amplitude muito grande, porque vai ser nesse parâmetro, como vai ser uma subtração, né? Quanto mais distância, quanto maior for a distância entre esses dois pontos, maior vai ser o desvio. Entenderam? Então, é preciso que nós façamos, não estou dizendo para desprezar quem já está com o desempenho dentro do que nós chamamos de desejável. Nós vamos ver aí a questão do desafio, tá? Mas eu estou falando o seguinte, quando nós focamos, fazemos um trabalho, lançamos um olhar mais cuidadoso, porque nós sabemos que tem, né? Um olhar mais cuidadoso, um olhar assim mais carinhoso, podemos falar dessa forma, com esses estudantes que estão nos padrões mais baixos, de forma que eles consigam caminhar para pelo menos o básico. Quando chegarmos nesse parâmetro, essa subtração, o resultado dessa subtração será menor. E aí, o que é que vai acontecer? A proficiência vai dar uma subida vertiginosa, tá certo? E, por fim, nós temos o parâmetro C, que é o parâmetro da probabilidade de acerto ao acaso. Existe até uma matriz de cálculo para isso, tá? Porque esse modelo da TRI, ele é probabilístico, tá? É uma metodologia probabilística. Então, vamos ter que ter em mente o seguinte, para compreender essa ideia da probabilidade de acerto ao acaso. Vejam só, a ideia toda da verificação, da montagem desses testes, não é uma matriz com habilidades, né? Com competências. Pois bem, partindo da proposta pedagógica de competência e habilidade, que a competência é o saber e a habilidade é o saber fazer, né? O que se espera é que nossos estudantes, ao término da etapa de ensino, todos tenham caminhado nesse sentido. Todos tenham caminhado nesse sentido, tá? Então, da seguinte forma, ele fez a base, foi caminhando para o nível intermediário até chegar no mais difícil, tá certo? Então, a lógica é essa, da TRI. Aí, o que é que acontece? Eu falei, por isso que os parâmetros estão aí bem interligados. Eu falei que o parâmetro B, né, ele é o quê? A divisão da prova em itens de grau baixo, médio e difícil. Foi? Pois bem, aí um estudante, ele consegue responder, vou colocar 3 situações, estudante A, estudante B, estudante C. O estudante A, ele acerta todos os itens considerados de grau fácil, acerta alguns medianos e erra todos os itens de grau de dificuldade difícil. Ele vai ter lá uma proficiência. O estudante B, ele consegue
acertar quase todas fáceis, algumas medianas e uma difícil, ele já saiu um pouco do que se espera. Se ele chegou a responder alguma difícil, para a lógica da TRI, eu estou falando da lógica da TRI, viu? Para a lógica da TRI, ele deveria, se conseguiu chegar ao difícil, ele deveria ter respondido todas as fáceis. Aí já se interpreta no que se chama no parâmetro C de probabilidade de acerto ao acaso, ou seja, chute. Então ele entende que o estudante chutou e aí acertou a difícil, tá? Porque para chegar na difícil ele deveria também ter percorrido o nível intermediário, e no intermediário ele só acertou uma ou outra. Então a lógica é acertar para chegar na difícil, acertar todas as fáceis, todas as medianas para poder chegar na difícil. Certo? Então a proficiência desse estudante já vai ser menor em relação ao estudante A, que ficou dentro do padrão que se espera, né, que foi pensado pelo modelo, né, pelo modelo da TRI. O estudante C, eu vou dar aí um caso bem absurdo. O estudante C, ele acerta todas as difíceis e não acerta nenhuma de grau de dificuldade baixo, nenhuma fácil. Aí esse daí, a proficiência dele vai lá para baixo, porque o parâmetro C vai puxar, né, a proficiência dele lá para baixo, porque vai interpretar totalmente que ele chutou, porque ele acertou todas as difíceis e não acertou a fácil. Então, pela lógica da ideia do desenvolvimento das habilidades ao longo do processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, esse estudante ele não construiu nada e acertou as difíceis porque chutou. E aí a proficiência dele vai lá para baixo. Então, essas três variáveis, né? Esses três parâmetros aí, eles entram no cálculo da proficiência. E aí eu chamo a atenção dessas três para o parâmetro A, né? O parâmetro que fala da capacidade de discriminação dos itens. Porque o percentual, 27% dos estudantes de maior desempenho, né, será subtraído dos 27% dos estudantes de menor desempenho, gerando amplitude maior no índice, puxando a proficiência para baixo. E no caso, quando isso é feito, né, nível escola, percebam a catástrofe. Então, a proficiência, ela vai descer. Então, quer aumentar a proficiência, tenha uma preocupação cuidadosa com esses estudantes no elementar 1, no elementar 2, fazendo um trabalho de, como nós chamamos, de recuperação e um trabalho de reforço. Estudantes no elementar 1, a ação pedagógica que deve ser feita é uma ação de recuperação, porque ele perdeu já muita coisa. Então, o trabalho para esse estudante tem que ser diferenciado. Para o elementar 2, ele está um pouquinho à frente do elementar 1, porém, ele ainda não está como nós, no mínimo, queremos, que é o básico. Então, vai ser feita devem ser feitas, né, ações, atividades pedagógicas de reforço. E para os outros estudantes, que também não podem ser deixados de lado, né? Os estudantes no básico, é preciso fazer um trabalho, né? Uma ação de aprofundamento, tá? Porque ele está ali na essencialidade das habilidades. E o estudante no desejável, ele está no nível acima do essencial, ou seja, ele já está com as competências e habilidades bem desenvolvidas, ele precisa ser desafiado, tá? E aqui eu vou mostrar a vocês o resultado, né, de uma escola técnica nossa, né? O triênio, né? No triênio 2016, 17, 18, né? A escola técnica estadual X, não coloquei o nome da escola, né?
em língua portuguesa e em matemática. Percebam no gráfico, né, do ano de 2016, 2017 e 2018, a divisão, né, dos estudantes nos padrões de desempenho, tá? O agrupamento dos estudantes no padrão de desempenho. O vermelhinho é o elementar 1, o amarelinho é o elementar 2, o laranja é o básico e o verde é o desejável. Então, o movimento que essa escola fez ao longo dos 3 últimos anos foi um movimento de decréscimo do percentual de estudantes nos padrões mais baixos, elementar 1 e elementar 2. O que nós não queremos ver nesses gráficos e que essa escola aí ela fez de forma assim extremamente positiva foi fez um trabalho onde ela não tem mais estudantes, né, no ano 2018 em língua portuguesa no elementar 1. Então é esse movimento que nós devemos fazer, né? Quando nós olhamos, juntamos os percentuais dos dois padrões, o elementar 1 e o elementar 2, né, nós temos em 2016 aí 26% praticamente dos estudantes no elementar, nos níveis elementares, 1 e 2. Né? Então, é um percentual muito alto. Nós devemos olhar, fazer esse somatório e nos preocuparmos com esses percentuais. Em 2017, ela já conseguiu baixar um pouquinho, mas de 2017 para 2018, ela assim, não tem mais em língua portuguesa, né? Não teve mais nenhum estudante em língua portuguesa no elementar 1 e apenas 0,9% no elementar 2. Ou seja, teve turma que nem estudante no elementar teve. Tá certo? Porque 0,9 não é nenhum, né? Pois bem, e 80 e poucos por cento aí no desejável, tá certo? E eu estou falando aí de um resultado de teste de proficiência, não é isso aí não é avaliação interna de escola não, isso é avaliação externa. Um caderno de testes elaborado pelo INEP, aliás, pelo CAED, o INEP é o SAEB, pelo CAED, né? Que é da Universidade Federal do Juiz de Fora, que veio e foi aplicado, e essa escola aí teve esse resultado. Tá? Os meninos aí mostrando o que eles tinham desenvolvido de habilidade em língua portuguesa e matemática. Quando nós observamos em matemática também, nós temos a mesma ideia. Agora, em matemática, eu quero salientar, né, 2 pontos. Matemática, no geral, tem essa cultura que deve ser quebrada de que a matemática ela é difícil. Tem isso, esse fator que dificulta demais, né? Porque se criou essa cultura errônea de que a matemática é um componente curricular difícil, né? Não vou aqui entrar em detalhes, mas isso é algo que dificulta realmente. E o segundo ponto é a própria matriz de referência de matemática, como eu disse a vocês, possui o quê? 35 habilidades. Então, são mais habilidades que entram aí no trabalho dos professores para serem, assim, percebidas e trabalhadas com o corpo de estudantes, né? Ao contrário de língua portuguesa, que temos elencadas apenas 20, matemática são 35. Mesmo assim, percebam a queda vertiginosa do percentual de estudantes no elementar 1 e no elementar 2. Olha aí o vermelhinho e o amarelinho praticamente sumindo, que é isso que nós queremos. E quando nós diminuímos, o ideal é não ter mais. Tá certo? Não aparecer nenhum percentual de estudante no elementar, porque nós trabalhamos para isso, para que os estudantes cheguem ao básico no mínimo, tá? Então, quando nós diminuímos o percentual
ou acabamos com o percentual de estudantes no elementar 1, aquele parâmetro que eu falei a vocês lá na fórmula, o A, que é a capacidade de discriminação do item, né? A diferença aí vai ser mínima, né? Porque o estudante que teve os menores desempenhos estão muito próximos dos que tiveram maior desempenho. Então, a proficiência dessa escola técnica foi lá para cima, né? Então, quando você compara a proficiência aí ao longo dos anos, ó, vejam a diferença em matemática da proficiência dela em 2017 para 2018. Em 2017, ela não tinha chegado nem aos 300, que para a escola ser considerada no desejável em matemática, ela tem que ter uma proficiência, né? A escola tem que ter uma proficiência de 325 em matemática. Em língua portuguesa, a proficiência tem que ser de 305. Então, essa escola, percebam o movimento aí da proficiência dela, tá? Quando ela, em 2017, teve mais estudantes no elementar 1 em relação a 2016, percebam que a proficiência dela, ó, caiu, porque aumentou a amplitude entre os que se saíram os que se saíram melhor dos que se saíram menor, né? Tiveram menor desempenho. Então, esses pontos, tá? Eles devem ser considerados na análise, esses e outros. Aqui no portal, além da matriz de referência que vai ser disponibilizada, que está disponibilizada para vocês, está disponibilizada também a prova do SAEP de 2018 no Word, para facilitar a edição, né? A prova toda no Word, com o descritor do SAEP e do SAEB sinalizado em cada item. Além disso, nós teremos também um roteiro sugestivo, tá? Para que vocês façam um trabalho na escola de leitura desses resultados, sinalizando aí pontos que devem ser considerados pela equipe na hora de fazer a leitura desses resultados das avaliações externas. Então, pessoal, por hoje é só, e vamos nos encontrar aí em outro vídeo falando sobre as avaliações internas.